Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil. Olá, queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do programa Prova Final. Um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e hoje trabalharei com vocês aqui no programa Prova Final um assunto imperdível, as emendas constitucionais. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o procedimento de reforma da nossa Constituição, fique conosco porque o programa tratará deste que é um importantíssimo tema, por isso, tão cobrado nos exames da OAB e em diversos concursos públicos. Para quem ainda não conhece o nosso programa, vale uma breve apresentação. Primeiramente, este programa é destinado não só ao aluno que pretende prestar o exame de ordem, mas também para aquele aluno que está firme, concentrado na preparação para os mais diversos concursos públicos. E se você não é estudante de direito, não é jurista, não pretende prestar nenhum concurso público, permaneça conosco do mesmo modo. O programa também é feito para que você possa conhecer um pouco melhor a estrutura jurídico-política da nossa Constituição. Inclusive, no programa de hoje, o processamento da feitura de emendas constitucionais. Estruturalmente, o nosso programa é dividido em 3 blocos, 3 módulos. O primeiro, intitulado Tema do Dia, é aquele no qual o professor apresenta as principais digressões teóricas sobre o assunto. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. É um bloco fantástico em que o professor responde os questionamentos enviados pelos alunos de todo o Brasil, pelos telespectadores da TV Justiça. É nesse momento que você pode participar também, enviando sua dúvida, enviando sua pergunta para ela ser solucionada, sanada aqui no bloco número 2, o Pergunte ao Professor. Finalmente, nós temos o bloco de número 3, que é o X da questão. No bloco de número 3, resolverei questões anteriores dos exames da OAB. Será a sua chance de confirmar se assimilou de forma perfeita todo o conteúdo que foi aqui lecionado. Em suma, meus caros, o programa de hoje trata de um assunto que, ao meu sentir, é imperdível. Portanto, estou esperando todos vocês no nosso primeiro bloco, o tema do dia. Meus caros, quanto à estabilidade, as constituições podem ser classificadas de diversas maneiras. Podem ser classificadas como imutáveis, como rígidas, como flexíveis ou como semi-rígidas, a depender de aceitarem ou não um procedimento de reforma e, segundo, qual será o procedimento e a complexidade dele. E aí, nesse sentido, verificando todas essas possibilidades de classificação, eu posso te assegurar que nossa Constituição é uma Constituição do tipo rígida. Constituições imutáveis são aquelas constituições que não admitem procedimento de reforma. São aquelas constituições que, em verdade, funcionam como um convite à utilização de um recurso fatal de substituição, que é a revolução, que é a feitura de um novo texto. Portanto, se a Constituição é do tipo imutável e não admite que seu texto passe por pequenos ajustes, por pequenos procedimentos de reforma, cedo ou tarde ele se tornará obsoleto e então aquela Constituição terá que ser substituída. Por isso eu digo que é um convite fatal às revoluções. Agora, quando a Constituição é como a nossa, uma Constituição rígida, ela admite sim o procedimento de reforma, mas o procedimento de reforma é um procedimento muito mais solene, muito mais sofisticado, um procedimento muito mais complexo do que aquele previsto para a elaboração da legislação infraconstitucional. Por outro lado, quando a Constituição é uma Constituição do tipo flexível, ela também reconhece um procedimento de reforma. No entanto, apesar de reconhecer um procedimento de reforma, este baseia-se naquele mesmo processo de feitura, de elaboração de construção da legislação ordinária. E, por fim, conforme essa classificação que, em primeiro lugar, te apresentei, as Constituições podem ser também Constituições semi-rígidas, também conhecidas como constituições semiflexíveis. Estas, meus caros, são constituições bastante complexas, justamente porque admitem o procedimento de reforma, mas uma parte da Constituição só pode ser alterada segundo um procedimento mais gravoso. Uma outra parte só pode ser alterada segundo um procedimento mais simples, aquele mesmo procedimento utilizado para a elaboração da legislação ordinária. Então, nessa apresentação do nosso tema, que é emendas constitucionais, a primeira consideração que deve ser feita é a de que a nossa Constituição, quanto à estabilidade, é uma Constituição rígida.
Recapitulando, o que é que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que nossa Constituição admite, sim, o procedimento de reforma. Nossa Constituição pode ter seu texto alterado para que ele sofra pequenos ajustes, para que ele sofra um processo de rejuvenescimento. Lembre-se, reformar não é o meio adequado para se fazer revoluções constitucionais. Por isso, a reforma vai manter a essência do texto. A reforma vai manter a identidade básica do projeto constitucional. Mas, em verdade, vai compatibilizar aquele texto, aquela Constituição, com a realidade dinâmica que a Constituição pretende normatizar. Então, nossa Constituição, em sendo rígida, admite esse procedimento de reforma. Agora, no que tange ao procedimento de reforma, uma pergunta que é sempre feita: qual será o nosso procedimento de reforma? Será um procedimento, meus caros, muito mais solene, muito mais sofisticado do que aquele previsto para a produção de leis ordinárias e leis complementares. E o que faremos aqui no tema do dia é identificar qual é exatamente este procedimento. O nosso procedimento de alteração formal do texto constitucional encontra-se previsto lá no artigo 60 da Constituição. O artigo 60, então, é o nosso norte, o ponto de fato central do nosso estudo, porque ali estão dispostas, na verdade, todas as limitações que existem ao poder de reformar a Constituição. E de início, as limitações que eu te apresento são limitações expressas. Existem limitações expressas formais, existem limitações expressas circunstanciais e existem as chamadas limitações expressas materiais. Então, meus caros, no primeiro momento trabalharemos com estas limitações que são expressas, que estão explicitamente dispostas no texto constitucional. Em primeiro lugar, então, te apresento numa visão panorâmica quais são essas limitações que você vai encontrar. Temos limitações, de novo, formais, além das formais, limitações circunstanciais e, ademais, temos limitações materiais. Falemos um pouco de cada uma delas. As limitações formais podem ser subdivididas em limitações formais subjetivas e limitações formais objetivas. As limitações formais subjetivas encerram o quê? Em verdade, elas demonstram quem é que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional. Então, em termos formais subjetivos, quem é que tem a iniciativa de apresentar uma PEC? Evidentemente, você sabe que não é qualquer pessoa que pode propor a modificação do texto da Constituição. Quem pode, então? De acordo com o artigo 60, em seu caput, incisos 1, 2 e 3, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, no inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, em primeiro lugar, perceba a atuação por meio da iniciativa do Legislativo. 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado pode apresentar a proposta de emenda à Constituição. Não basta a assinatura de um único deputado, não basta a assinatura de um único senador. Eu preciso colher esse número, 1/3 de assinaturas em cada caso. Imaginemos, na Câmara, não são 513 deputados, então a gente precisa de pelo menos 171 assinaturas. E no Senado? No Senado não são 81 senadores, então pelo menos 27 assinaturas. Percebeu isso? E quem mais? Além dos deputados e senadores, também o presidente da República. Só que perceba, o presidente da República sozinho. O que já te faz compreender que o presidente da República é o único cara que sozinho pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Ninguém mais sozinho age, ninguém mais sozinho tem iniciativa para deflagrar o processo de feitura de reforma da Constituição, só o presidente. Além de 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores e o presidente, quem mais detém essa iniciativa? Segundo o artigo 60, caput, inciso 3º da Constituição, a proposta também pode ser apresentada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, veja você, nós precisamos que sejam favoráveis à proposta mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que cada uma delas vai se manifestar pela maioria relativa de seus membros, tudo bem? Então, encerramos aqui o primeiro grupo de limitações. Aqui, em verdade, vimos a chamada limitação formal subjetiva, aquela que demonstra, aquela que diz quem é que pode apresentar a PEC.
Vamos agora às limitações formais objetivas, que referem-se, em verdade, ao procedimento. Essas limitações, que referem-se ao procedimento, encontram-se previstas também, obviamente, no artigo 60, mas agora nos parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 60. Falemos de cada um deles. O artigo 60, em seu parágrafo 2º, delimita de fato o procedimento de discussão e votação de uma proposta de emenda constitucional. Segundo o parágrafo 2º, de acordo com o parágrafo 2º, a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Em quantos turnos? Em 2 turnos. São 2 turnos em cada uma das casas. E a proposta será considerada aprovada se obtiver 3/5 dos membros de cada casa em cada turno de votação. Então, imaginemos, a proposta chegou na Câmara, vai ser votada na Câmara. Eu preciso obter, naquele primeiro turno de votação, 3/5 dos deputados federais, o que significa que eu preciso de 308 votos, pelo menos, dos 513 possíveis. Votei em primeiro turno, passam algumas sessões ordinárias, para que a questão possa se estabilizar, digamos, e depois o segundo turno de votação se apresenta. Se a Câmara aprova também em segundo turno, qual é o próximo passo? O próximo passo, evidentemente, é discutir e votar a proposta na outra Casa Legislativa, que nessa hipótese é o Senado Federal. O Senado também terá que votar a proposta em 2 turnos, aprovando-a por 3/5 de seus membros. E aí, meus caros, e aí que, se a proposta foi discutida, votada e aprovada em cada casa em 2 turnos, por esta maioria qualificadíssima, que é a maioria de 3/5, eu considero a proposta aprovada. E já chegou o momento, então, de promulgá-la. Afinal de contas, o próximo parágrafo que trata de procedimento é o parágrafo 3º. E este parágrafo 3º determina que a proposta de emenda, na verdade, que a emenda à Constituição não é mais uma proposta, porque agora ela já foi discutida, votada e devidamente aprovada. Então diz o parágrafo 3º que aquela emenda à Constituição, ela será promulgada. Por quem, professora? Pelas mesas da Câmara e do Senado, em conjunto, com o respectivo número de ordem. Então veja você que aquela emenda à Constituição, que primeiro foi uma proposta, foi agora discutida e votada e aprovada nas 2 casas, já pode ser devidamente promulgada. Mas repare, não é a mesa da Câmara que promulga sozinha. Tampouco é a mesa do Senado que promulga sozinha. Tampouco é a mesa do Congresso Nacional. A promulgação se efetiva pelas mesas das casas legislativas em conjunto. Então, quando você olhar uma emenda, você vai ter uma coluna com a mesa da Câmara, você vai ter outra coluna com a mesa do Senado. Correto? Então, assim é feita a promulgação. Na leitura desse parágrafo 3º, nós temos aqui uma informação implícita, ao meu sentir, muito interessante. A informação implícita é a seguinte: não existe sanção ou veto presidencial para a proposta de emenda à Constituição. Depois que ela é discutida, votada e aprovada nas 2 casas, ela não é encaminhada como se fosse um projeto de lei para deliberação executiva. Acabei de discutir, votar e aprovar a proposta de emenda, ela já se torna uma emenda e agora será devidamente promulgada pelas mesas das casas legislativas. Veja você então, não há que se falar em deliberação executiva, não há que se falar em veto ou sanção presidencial para a proposta de emenda. E esta é uma informação que está implícita no artigo 60, parágrafo 4º. Pois bem, ainda sobre o procedimento, ou seja, ainda no que tange a limitação formal, objetiva, nós temos o parágrafo 5º do artigo 60. Esse parágrafo 5º do artigo 60, ele determina que a matéria constante, uma proposta de emenda constitucional, se for rejeitada esta emenda, essa proposta, ou considerada prejudicada, aquela matéria não poderá constituir objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Então veja você que aqui temos uma regra procedimental, ao meu sentir e ao sentir da doutrina majoritária, nós temos aqui uma determinação formal, uma limitação de forma para o procedimento de feitura de emendas constitucionais. Afinal de contas, existe aqui um requisito formal a ser observado. Qual, professora? O seguinte: se uma proposta
de emenda constitucional for rejeitada ou considerada prejudicada numa sessão legislativa, a matéria daquela proposta não pode constituir objeto de uma nova PEC numa mesma sessão legislativa, só a partir de uma próxima sessão legislativa. E isso é um critério de forma que tem que ser observado. Para você se recordar o que é uma sessão legislativa, leia o artigo 57. Por quê? Porque a partir dele você vai perceber que sessão legislativa é o período anual de trabalho do Congresso Nacional. Se inicia, em regra, em 2 de fevereiro, indo até o dia 17 de julho, quando retoma em 1º de agosto e se finaliza no dia 22 de dezembro. Então, isso é a sessão legislativa. A matéria constante de uma PEC rejeitada ou prejudicada durante a sessão legislativa pode até ser rediscutida numa próxima sessão, numa nova proposta, mas só a partir de uma próxima sessão, tudo bem? Bom, se fechamos as limitações formais, agora eu te apresento as chamadas limitações circunstanciais. Existem certas circunstâncias que impedem a alteração da nossa Constituição. São circunstâncias anormais, circunstâncias excepcionais, que impedem que o texto da nossa Constituição seja alterado, seja modificado. Quais são essas circunstâncias extraordinárias e excepcionais que vão paralisar o mecanismo de reforma? O artigo 60, no parágrafo 1º, te diz quais são. Precisamente, a intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa. São estados de legalidade extraordinária que impedem que a reforma à Constituição seja feita, tá certo? Então, essas são as limitações circunstanciais. Em certas circunstâncias, que são estados extraordinários, situações excepcionais, maiorias ocasionais costumam surgir. E justamente por isso, não vamos permitir que o texto constitucional seja alterado nesse momento em que ânimos estão exaltados e inflamados. É melhor esperar o retorno à normalidade. E aí sim o texto poderá ser devidamente modificado, devidamente alterado. Agora, além das limitações formais e circunstanciais, temos também as chamadas limitações materiais. É isso aí. Em que, pese alguns autores discordarem, existe a possibilidade de limitarmos o conteúdo das emendas. Existe a possibilidade de limitarmos, restringirmos a atuação do poder de reforma no que tange ao conteúdo, o que o impede de abolir ou restringir certas matérias que estejam alocadas na Constituição como parte do seu núcleo essencial. Qual é o intuito de prevermos as chamadas limitações materiais ao poder de reforma? O intuito é uma só finalidade: preservarmos a identidade da Constituição, preservarmos alguma essência para a Constituição. Justamente existem alguns assuntos que, enquanto estivermos sob a égide desta Constituição, não serão suprimidos, não serão abolidos, sequer podem ser objeto de emenda tendente a restringi-los, tendente a aboli-los, tá certo? Então, meus caros, você deve estar curioso para saber quais são esses assuntos que, obviamente, você já sabe que fazem parte de um grupo intitulado cláusulas pétreas. Nossas cláusulas pétreas são as seguintes: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e as garantias individuais. São estas, então, as nossas cláusulas pétreas. E, evidentemente, nesse momento, vocês podem estar pensando: professora, cláusulas pétreas podem ou não ser objeto de emenda? Meus caros, claro que cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda, desde que a emenda não seja restritiva, desde que a emenda não seja abolitiva. Se a emenda vier para acrescentar algo, se a emenda vier para introduzir algo, essa emenda será perfeitamente possível. Agora, repare, uma emenda não pode, de modo algum, alterar o próprio artigo 60 em sua redação. O artigo 60, alguns dizem, é imutável, é um artigo imexível. Substancialmente, você não pode alterar nada naquele dispositivo. E por que não, professora? Porque, veja, esta é uma limitação implícita ao poder de reformar. Comecei nossa apresentação aqui no tema do dia dizendo que existem limitações expressas ao poder de reformar. Mas, além dessas limitações expressas, temos também limitações que são implícitas ao poder de reforma. Uma delas, a titularidade do poder originário, que não muda nunca, que não se altera nunca, pertence sempre ao povo. Isso está escrito em algum lugar? Não. É uma limitação implícita. Ou seja, o poder de reforma não pode atingir essa percepção, não pode modificar essa constante que eu aqui coloquei. Outra,
a impossibilidade de alterarmos o próprio artigo 60. O artigo 60, então, é uma regra imodificável, tá certo? Então, não podemos alterar o próprio artigo 60, seus parágrafos, seus incisos, tá certo? E veja, outros questionamentos sobre o tema emenda que você deve possuir serão certamente sanados no segundo bloco desse programa, porque é no segundo bloco, o Pergunte ao Professor, que eu responderei os questionamentos que tenham sido enviados de todos os nossos alunos do Brasil, dos telespectadores aqui da TV Justiça. E são esses questionamentos que nos permitem incrementar o estudo, nos permitem sofisticar a análise do tema proposto aqui no primeiro bloco, tá certo? Então, estou esperando vocês lá no segundo bloco, onde resolverei as principais dúvidas e questionamentos. Até lá! Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com o segundo bloco, o Pergunte ao Professor. É nesse momento que você pode participar enviando seu questionamento aqui para o programa Prova Final. Basta escrever para o e-mail provafinal@exapar.com. Meus caros, este é o momento que nós temos para fazer um estudo mais aprofundado do tema, que eu acabo de apresentar no bloco número 1, o tema do dia. É neste momento que as principais dúvidas que os alunos e telespectadores encaminharam serão solucionadas. Então vejamos quais são os principais questionamentos, aqueles que foram escolhidos para compor este que é o segundo bloco do nosso programa. Vamos à primeira pergunta. Professora, a única maneira de alterarmos a Constituição é o procedimento da reforma? Bom, ótima pergunta esta. Não, meu caro. De fato, temos outras maneiras de alterarmos o texto da Constituição, alterarmos a Constituição propriamente dita. Uma outra maneira que deve ser identificada e que você precisa conhecer é exatamente aquela consistente no procedimento de revisão constitucional. A revisão constitucional está prevista lá no artigo 3º do ADCT. A DCT é ato das disposições constitucionais transitórias e, em seu artigo 3º, trouxe um procedimento revisional para o texto da Constituição. Portanto, para quem conhece aquele dispositivo, fica fácil perceber que o texto da Constituição também pode ser modificado por meio das chamadas emendas revisionais, lá no ano de 93. No ano de 93 foram feitas 6 emendas revisionais, todas aprovadas por maioria absoluta em sessão unicameral, ou seja, a sessão do Congresso Nacional. Acontece que esse procedimento de revisão constitucional é um procedimento que já foi utilizado e, então, encerra hoje uma norma que consideramos doutrinariamente de eficácia esgotada, eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. Portanto, o único mecanismo que temos hoje para alterar, modificar o texto da Constituição é mesmo o procedimento do artigo 60, a feitura de uma emenda constitucional que eu te apresentei no bloco número 1. Mas respondendo à pergunta do aluno, sim, já tivemos um outro procedimento de alteração, que é o procedimento revisional, que foi acionado lá no ano de 1993, 5 anos após a promulgação da Constituição. Não que este acionamento tivesse que de fato acontecer 5 anos após, como diz o artigo 3º do ADCT, não 5 anos exatos. Podia estar acontecendo agora, mas a comissão de revisão se reuniu, para alguns de forma precipitada, logo no ano de 93. Fez as 6 emendas revisionais, as aprovou por maioria absoluta em sessão unicameral, e este procedimento de modificação do texto da Constituição se esgotou, se exauriu. Agora, então, para modificarmos o texto constitucional, o procedimento é este que nós estudamos no bloco 1. No entanto, permanece existindo hoje uma outra maneira de modificarmos, alterarmos a Constituição. Não o seu texto, mas alterarmos, modificarmos as normas constitucionais. Em que sentido, professora? Pense em primeiro lugar comigo. Entre norma e texto, existe alguma diferença? Sim. Eu diria que o texto é aquela ponta do iceberg, aquilo que você vê, aquilo que está escrito. E as norma é aquilo que paira subjacente ao texto. São os sentidos que você pode extrair de um mesmo texto. E aí, nesse sentido, por meio do chamado mecanismo de mutação constitucional, repito, mutação constitucional, existe a possibilidade de alterarmos as normas, ou seja, alterarmos a interpretação que é feita do texto, sem mexermos no texto. Perceba, então, temos hoje 2 procedimentos que autorizam a modificação da Constituição. Um primeiro atinge diretamente o texto constitucional, conforme vimos
lá no nosso bloco número 1. É o procedimento de reforma, onde está previsto no artigo 60 da Constituição. Agora, além desse mecanismo, temos um outro, que é o mecanismo chamado de mutação constitucional. Por meio desse mecanismo, alteramos não o texto, mas a interpretação que se faz do dispositivo, o sentido que se extrai desse texto. Então, resumindo para o aluno que fez o questionamento, já tivemos um outro procedimento de alteração, a revisão constitucional. Como esse procedimento já se esgotou, a aplicabilidade já está esgotada, a eficácia já está exaurida, hoje trabalhamos, além da reforma, que atinge o texto, trabalhamos também com a chamada mutação constitucional. Um procedimento, preste atenção, um procedimento informal de modificação da Constituição. Informal, porque não atinge o texto, atinge a norma que paira subjacente a ele. Ok? Vamos à segunda pergunta, então. Vejamos qual é o segundo ponto aqui de dúvida dos nossos alunos. Oi, professora. Minha dúvida sobre o assunto é o seguinte: o povo pode se organizar para apresentar uma proposta de modificação ou alteração para a Constituição? Outra excelente pergunta. Imagino que muitos de vocês tenham essa mesma dúvida. Muitos de vocês devem partilhar esse questionamento. Será que é possível que o povo se organize para apresentar uma proposta de emenda constitucional? A resposta aqui, pelo menos no primeiro momento, será peremptória. Não. Não, porque não existe nenhuma previsão expressa de apresentação de PEC por iniciativa popular no artigo 60, caput, nos incisos 1 a 3. Então, de forma expressa, inexiste essa iniciativa popular para apresentação de PEC. Não se esqueça, no entanto, que é possível que um projeto de lei, tanto faz se lei ordinária ou lei complementar, seja apresentado por iniciativa popular nos termos do artigo 61, parágrafo 2º. Então, meus caros, e para resumir, a primeira parte aqui da minha resposta: não existe iniciativa popular expressa para a apresentação de PEC. O rol do artigo 60 não contempla os cidadãos entre legitimados à apresentação de proposta de emenda à Constituição. No entanto, existe a possibilidade de os cidadãos se organizarem e apresentarem um projeto de lei, ou lei ordinária ou lei complementar, mas isso é possível. Agora, existe uma segunda vertente aqui que precisa ser levada em consideração, que envolve essa possibilidade de os cidadãos se organizarem para apresentar PEC, segundo alguns doutrinadores. Tradicionalmente e majoritariamente, eu diria, a posição doutrinária é pelo não, conforme explanei aqui no início da resposta. Inclusive, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade não existe. Mas alguns doutrinadores tradicionais do nosso constitucionalismo, como por exemplo José Afonso da Silva, como por exemplo Paulo Bonavides, parecem entender de forma diversa, reconhecendo uma legitimidade implícita para os cidadãos. Segundo esses autores, existiria a possibilidade, sim, de os cidadãos se organizarem. Por quê? Porque são os titulares do poder constituinte originário. E se são os titulares do poder constituinte originário e podem o mais, que é apresentar um novo texto constitucional, por que é que não poderiam menos, que é simplesmente apresentar uma proposta de modificação deste, que já está em vigor? Então, segundo essa argumentação, feita pelos constitucionalistas pátrios, numa prova discursiva, você pode apresentá-la, e defender a possibilidade. Mas numa prova de múltipla escolha, por exemplo, no exame de ordem, primeira fase, aquela prova preambular, em que você tem que, na múltipla escolha, identificar a alternativa correta ou incorreta. Você diria, não existe iniciativa popular para PEC, tudo bem? Respondida a segunda pergunta, eu parto para a terceira. Vejamos. Professora, eu sei que a maioria exigida para aprovar uma emenda constitucional é de 3/5, mas são 3/5 dos membros ou dos presentes? E qual a diferença? Sim, essa também é uma dúvida que muitas vezes atrapalha o estudo dos alunos, né? Enfim, de fato, quando vimos o procedimento lá no bloco, o tema do dia, você foi capaz de perceber que, conforme o artigo 60, em seu parágrafo 2º, uma proposta de emenda constitucional precisa ser discutida e votada em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Considerando-se aprovada, se obtiver em cada casa, em cada um dos 2 turnos, uma maioria qualificadíssima, que é exatamente a maioria de 3/5. O aluno então questiona, essa maioria de 3/5 envolve o quê? É uma maioria qualificada? Envolve a maioria dos presentes? Envolve a maioria dos membros? Vejamos,
3/5 é uma maioria qualificada e envolve, evidentemente, a maioria dos membros. A maioria dos membros, então são 3/5 dos membros. Por exemplo, se na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados federais, só aprovaremos uma PEC lá na Câmara dos Deputados se obtivermos em cada turno de votação pelo menos 308 votos favoráveis. 308, então, é o que corresponde a 3/5 na Câmara. Então, veja bem, na maioria de 3/5, como é uma maioria qualificada, leva-se em consideração exatamente o número de membros e não o número de presentes. E aí, obviamente, o aluno que fez esse questionamento pode estar se perguntando nesse momento: professora, alguma maioria leva em conta o número de presentes? E minha resposta a ele é sim. Justamente porque temos a chamada lei ordinária, compondo o nosso processo legislativo, além das emendas constitucionais, que são objeto do nosso programa de hoje, temos também leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. E as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples, conforme dicção do artigo 47 da Constituição. E maioria simples é a maioria dos presentes. Então, há que se levar em conta aqui a maioria dos que estão presentes na sessão para identificarmos o número de votos necessário para a aprovação da espécie normativa. Agora, lembre-se, mesmo que seja a maioria simples, a maioria exigida para aprovarmos a espécie normativa, há que haver quórum. Como assim há que haver quórum? Se você vai aprovar uma lei ordinária na Câmara, você vai aprovar por maioria dos presentes. Só que se estiverem presentes, imaginemos, 5 deputados federais, você não teve quórum para instalar a sessão de votação. Para instalar a sessão de votação, você precisa que estejam presentes pelo menos 257 deputados federais, que é a maioria absoluta dos membros. Tá? Então, em resumo, e preste muita atenção agora, porque isso aqui é a definição, me baseando, claro, na pergunta que o nosso aluno fez. Existe maioria simples, existe maioria qualificada. Maioria simples, leva em conta o número de presentes. Maioria qualificada, o número de membros. Maioria simples, o que significa? É o primeiro número inteiro após a metade dos presentes. Desde que presente a sessão, a maioria absoluta dos membros. Então, se o número total de membros é 50, para eu começar qualquer votação eu preciso de quórum, a presença de pelo menos 26. Se estiverem presentes nesse dia dos 50, 30, eu tenho quórum. E se eu vou votar com maioria simples, dos 30, eu preciso de 16 votos. Isso é a maioria dos presentes. Agora, a maioria qualificada, por outro lado, leva em consideração o número de membros. Então, ela pode ser, por exemplo, imaginemos uma maioria de 2/3. A Constituição trabalha bastante com essa fração. 2/3 quando exige, por exemplo, na manifestação da Câmara para autorizar o processamento do presidente por crime comum e de responsabilidade. Exige 2/3 dos membros da Câmara. 2/3 dos membros do Senado para condenar o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Ou 2/3 do STF para editar, rever ou cancelar o texto de uma súmula vinculante, o enunciado de uma súmula vinculante. Então, essas maiorias qualificadas, 3/5, 2/3 ou a maioria absoluta, elas levam em conta o quê? O número de membros. Acho que com isso eu fechei a nossa terceira pergunta, por isso eu te convido para assistir comigo qual é o quarto questionamento. Professora, o parágrafo 5º do artigo 60 é uma limitação formal ou uma limitação temporal ao poder de emendar? Bom, em verdade, o parágrafo 5º do artigo 60 encerra ainda hoje uma certa dúvida, uma certa divergência doutrinária. Para alguns autores, eu diria poucos, o parágrafo 5º do artigo 60 consiste numa limitação temporal. Para outros, e aí eu já componho aqui uma corrente doutrinária majoritária, o parágrafo 5º do artigo 60 encerra mesmo uma limitação do tipo formal. Vejamos então o que o parágrafo 5º do artigo 60 diz e o porquê da dúvida, o porquê de fato de não termos ainda pacificado a questão. O parágrafo 5º do artigo 60 determina que uma proposta de emenda constitucional que tenha sido rejeitada ou considerada prejudicada numa sessão legislativa não poderá tramitar de novo numa mesma sessão legislativa. Então, veja você que a matéria constante de uma proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá constituir objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa.
Agora veja, eu friso o mesma. Por quê? Porque, evidentemente, se for uma próxima sessão legislativa, uma outra sessão legislativa, é perfeitamente possível. O que não pode acontecer, o que é inaceitável segundo a Constituição é uma matéria de uma proposta de emenda constitucional que foi rejeitada ou considerada prejudicada numa sessão, constituir objeto de uma nova proposta numa mesma sessão. Porque veja você, se for uma outra sessão, uma próxima sessão legislativa, uma sessão legislativa nova, é perfeitamente possível. Agora, como nós temos aqui esse limite que incide sobre a atuação do poder reformador, muitos se perguntam, seria este limite um limite formal ou seria um limite de tempo? Se for um limite de tempo, eu quero saber de você, qual é o tempo que você tem que aguardar para que aquela matéria possa ser objeto de uma PEC novamente? Qual é o tempo? Imaginemos que a PEC tenha sido rejeitada no mês de julho de um determinado ano. Em agosto, ela pode tramitar novamente? Não. Não, porque estamos na mesma sessão legislativa. Só quando inaugurarmos a próxima sessão legislativa é que aquela matéria tramita novamente. Sim, professora. E quando é que vamos inaugurar essa próxima sessão legislativa? Bom, de acordo com o artigo 57, a sessão legislativa se inicia em regra no dia 2 de fevereiro. Vai até o dia 17 de julho, recomeça no dia 1º de agosto e vai ser finalizada de maneira agora definitiva em 22 de dezembro. Então, a PEC que foi rejeitada em julho pode constituir objeto de uma nova proposta? Pode. Mas não no mês de agosto, não no mês de setembro, não no mês de novembro, dezembro daquele mesmo ano, nem mesmo no mês de janeiro do ano seguinte. Por quê? Porque é a mesma sessão legislativa. É a mesma sessão legislativa. E uma PEC rejeitada numa sessão legislativa não tramita de novo na mesma. Então, aquela matéria pode constituir objeto de uma nova PEC a partir de fevereiro do ano seguinte. Veja você quanto tempo esperamos. Esperamos os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pelo menos, aproximadamente, 6 meses. Agora, e se a PEC for rejeitada em dezembro? Rejeitada em dezembro de um ano, tramita de novo, aquela matéria constitui de novo objeto de uma PEC a partir de fevereiro. Pois bem, quanto tempo eu esperei dessa vez? Ah, professora, agora foi menos, né? Só 2 mesezinhos a gente esperou e já deu para tramitar de novo. Pois é, não é uma questão de tempo, meus caros. Eu não sei quanto tempo, né, qual é o lapso temporal que a gente vai ter que aguardar. O que eu sei é que um critério de forma vai ter que ser respeitado. Que critério de forma é esse? Trocarmos de sessão legislativa. E então, ao meu sentir, a razão está com a doutrina majoritária que entende ser esta limitação uma limitação formal. Então, na minha percepção, a razão está com a doutrina majoritária que diz, olha, o critério que se observa aqui não é um critério de tempo. Eu não tenho que esperar um certo lapso temporal ser vencido para aí, então, aquela matéria constituir de novo objeto de PEC. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de forma. Obedecer o quê? Obedecer a este regramento, que uma nova sessão legislativa se inicie. O que vai acontecer, conforme você já apreendeu aqui comigo, a partir também da leitura do artigo 57 caput, quando, no ano seguinte, inaugurarmos a sessão legislativa, o que acontece normalmente no dia 2 de fevereiro. Professora, eu fiquei aqui com uma dúvida. Não foi objeto do questionamento, mas a partir da sua explanação eu comecei a pensar. Por que que, em regra, a sessão legislativa se inicia no dia 2 de fevereiro? Não é uma forma, assim, não é, na verdade, uma regra peremptória? Não é uma determinação? Começa em 2 de fevereiro e ponto? Não, meus caros, cuidado com isso. No primeiro ano da legislatura, lembre-se que legislatura é o período de 4 anos. No primeiro ano da legislatura, a sessão legislativa, ela vai se iniciar no dia 1º de fevereiro, para a chamada sessão preparatória, que é aquela sessão que visa dar posse aos membros eleitos e também eleger as mesas diretoras. Tudo bem? Então é isso. Na minha percepção, aquela limitação do artigo 60, parágrafo 5º, é uma limitação importantíssima e consiste num limite de forma e não de tempo, em que pese termos ainda hoje autores que pensam em sentido diferente. Tudo bem? Bom, meus amigos, convido vocês agora para assistirmos juntos qual é o nosso 5º e último questionamento com o qual encerraremos esse bloco Pergunte ao Professor. Venha assistir.
Professora, as cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda constitucional? E o parágrafo 4º que as prevê também pode ser objeto de emenda? Sim, todas as perguntas desse bloco foram perguntas muito interessantes, perguntas que versam exatamente sobre temas sempre muito cobrados no exame. Dessa vez, a aluna deseja saber se as matérias constantes do parágrafo 4º podem ser objeto de emenda e mais, se o próprio parágrafo 4º pode ser objeto de emenda. Bom, vou fracionar aqui a minha resposta em dois momentos distintos. Primeiro, com relação ao questionamento que foi feito de início, se as matérias constantes do parágrafo 4º podem ser emendadas. Essas matérias recebem o nome de cláusulas pétreas, o que pode dar ao aluno uma ideia equivocada, de que elas estão petrificadas, paradas e que nada as altera. Em verdade, o que temos ali é um núcleo que não pode ser tocado para abolição, para restrição, para diminuição. Nada impede, conforme você já viu no bloco 1, nada impede que uma proposta de emenda constitucional trate de um assunto considerado cláusula pétrea. Então, ao contrário do que muitos pensam, por isso dê toda a atenção a essa informação. Cláusulas pétreas são sim assuntos emendáveis. Cláusulas pétreas, repito, são sim assuntos emendáveis. Podem ser objeto de emenda constitucional, claro que sim, desde que a emenda não seja restritiva, não seja abolitiva, não seja tendente a abolir. Se a emenda pretende ampliar, imaginemos, o rol dos direitos individuais, ou por outro lado, se a emenda pretende incrementar uma garantia individual, ou pretende ampliar a extensão de um direito, ou pretende, digamos, alterar uma competência, sem, evidentemente, esvaziar as competências de um ente, ela está tratando, evidentemente, esta emenda de cláusula pétrea, ou de direitos e garantias individuais, ou então da forma federativa de Estado. Mas uma coisa é certa, essa emenda é possível, porque ela não é restritiva, ela não é tendente a abolir, ela não tem aqui a menor pretensão, né, de desmantelar aquele projeto básico da Constituição. Porque, veja, qual é a finalidade de termos as cláusulas pétreas no texto constitucional? Conforme eu já noticiei no bloco 1, a finalidade é mantermos a identidade do projeto constitucional, assegurarmos que a Constituição tenha alguma essência e que essa essência seja mantida. Então, as cláusulas que estão ali previstas não serão superadas, não serão restringidas, não serão retiradas. Mas nada impede que eu reforce aquelas garantias. Então, uma emenda trata, sim, de cláusulas pétreas, se não for para abolir, se não for para restringir. E se você deseja a exemplificação que sustente, do ponto de vista teórico, essas afirmações que eu fiz, basta você fazer a leitura do artigo 5º, em seu inciso 78, porque ali temos o direito à razoável duração do processo, um direito que só foi inserido, introduzido no texto constitucional pela emenda de número 45, que é uma emenda de dezembro de 2004. Então, repare, uma emenda constitucional que fez a reforma do judiciário, que é a emenda 45 de 2004, ela introduziu um novo direito individual no artigo 5º. O que significa que direito individual, que é cláusula pétrea, foi objeto de emenda. Percebeu isso? Agora, por que eu tenho certeza que essa emenda nesse ponto foi uma emenda constitucional? Por que eu tenho essa certeza? Eu tenho essa certeza porque a emenda só incrementou o rol de direitos, sem, na verdade, reduzi-lo, restringi-lo ou abolir algum direito que já estava previsto, certo? Então, respondendo à aluna, o primeiro questionamento dela, as matérias constantes do parágrafo 4º podem ser objeto de emenda? Podem. Agora, e o próprio parágrafo 4º? Pode ou não? Minha cara, respondi a esse questionamento, digamos de forma implícita, lá no bloco número 1, no tema do dia, quando eu disse que é impossível no Brasil termos a chamada dupla revisão, o que impede que o parágrafo 4º seja abolido, retirado. E esta é, conforme te apresentei no tema do dia, uma limitação implícita. Então, não, o parágrafo 4º não pode ser retirado, não pode ser objeto de emenda, tá certo? Justamente porque o artigo 60 é um artigo tido por imexível e modificável por força de uma limitação que é implícita, certo? Bom, meus caros, agradeço a vocês todos que participaram, enviando perguntas, gravando os vídeos e encaminhando para cá, para o nosso programa. Se você gostou desse mecanismo, tem também algumas dúvidas sobre temas interessantes envolvendo quaisquer das disciplinas que são aqui trabalhadas. Se desejar, escreva para nós,
exapar.com e participe enviando sua dúvida. Eu agora espero vocês lá no nosso módulo número 3, o X da questão. Vamos juntos resolver questionamentos anteriores propostos pelo exame da OAB. Até lá! Então, meus queridos alunos, é neste momento, neste bloco do programa, que você vai confirmar que assimilou todo o conteúdo que foi aqui lecionado sobre o tema emendas constitucionais. Vamos resolver juntos, item por item, assertiva por assertiva, questões anteriores do exame de ordem sobre o assunto que foi aqui trabalhado. A primeira questão que nós temos é a seguinte. Prova da OAB, o exame aconteceu no ano de janeiro de 2010 e a questão nos pedia para assinalar a opção correta acerca do disciplinamento das emendas constitucionais. A primeira assertiva, que é a assertiva da letra A, nos diz o seguinte: as emendas à Constituição podem ser definidas como uma espécie extraordinária e transitória do gênero das reformas constitucionais. Meus caros, no gênero reformas constitucionais, nós temos não só a feitura das emendas constitucionais, que, claro, foi o tema do programa de hoje, como temos também a chamada revisão constitucional, por nós estudada lá no bloco de número 2, quando um dos alunos questionou se existia alguma outra possibilidade de termos modificação formal da Constituição que não as emendas. E essa segunda possibilidade é justamente aquela que trata da revisão constitucional. Então, esse mecanismo de modificação formal, extraordinário e transitório do texto constitucional que nós temos, conforme você já compreendeu lá no nosso bloco de número 2, é a revisão constitucional. Então, a assertiva da letra A era uma assertiva incorreta, não pode ser sua resposta. Na letra B nós temos: há limitações implícitas ao poder reformador. Conforme você bem sabe, além das limitações expressas, que são limitações formais, materiais e circunstanciais, nós temos também limitações implícitas ao poder de reforma. Limitações estas que já foram apresentadas no bloco 1, o tema do dia, e no bloco 2, o Pergunte ao Professor. Então, a essa altura, no nosso módulo número 3, você já percebeu que a nossa resposta é exatamente a assertiva constante na letra B. Justamente porque existem, sim, limitações implícitas ao poder de reformar. Veja você que o examinador não exigiu que você conhecesse quais são essas limitações. Simplesmente pediu que você identificasse a existência delas. E claro, nós sabemos, as limitações implícitas existem. Caso o examinador tivesse questionado quais são, bom, poderíamos ter apresentado, em primeiro lugar, a impossibilidade de alterarmos a titularidade do poder constituinte originário. Titular do poder originário é o povo, e isso não muda nunca. Está escrito onde? Em lugar algum. Então, é claro, uma limitação implícita. Já marcamos letra B, verificaremos nas demais assertivas agora só mais uma coisa: o porquê de elas estarem erradas. Vejamos, letra C. As limitações expressas com relação às emendas à Constituição restringem-se às temporais e às materiais. Meus caros, em primeiro lugar, todos nós já sabemos a essa altura que existem também limitações formais à reforma da Constituição. Que essas limitações formais se subdividem em duas: limitações formais subjetivas e limitações formais objetivas. As limitações formais subjetivas referem-se ao quem? Quem é que pode apresentar a proposta de emenda constitucional? Conforme você já visualizou comigo, lá no caput do artigo 60, somente os legitimados que estão nos incisos 1 a 3. E depois temos também as limitações formais do tipo objetivas, que estão nos parágrafos 2º, 3º e 5º do nosso artigo 60. Então, aqui, nesta assertiva, falta, primeiro, o reconhecimento de que nós temos limitações formais ao poder de modificar a Constituição. E, além disso, as limitações temporais, elas não são, digamos assim, unanimidade. Não há pacificidade na doutrina sobre a previsão delas. E já recomendei a vocês que considerem o artigo 60, em seu parágrafo 5º, uma limitação do tipo formal. Última alternativa, letra D, é a que diz: as limitações materiais de emenda à Constituição relacionam-se à ideia de que a Constituição, documento mais importante de um país, não pode ser alterada em regime de exceção. De fato, existe aqui uma previsão no nosso texto constitucional de que as emendas não sejam alteradas durante o regime de exceção.
Ou seja, perante situações extraordinárias, como são a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, nossa Constituição não poderá ser alterada, não poderá ser modificada. No entanto, repare o seguinte, esta é uma limitação circunstancial e não uma limitação do tipo material. Por isso, se é uma limitação circunstancial, ela não pode ser intitulada, caracterizada de outro modo. São determinadas circunstâncias que impedem a modificação do texto constitucional. Limitações materiais são aquelas que se encontram lá no artigo 60, em seu parágrafo 4º, ok? Então, meus caros, com isso fechamos a questão de número 1, resposta letra B, B de bola, quando dizia que existem sim limitações implícitas ao poder de reformar o texto da Constituição. Agora em adiante, passemos à questão de número 2. Na questão de número 2, também elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, também do ano de 2010, temos o seguinte: com relação ao tema Poder Constituinte e Emenda à Constituição, analise as alternativas, ou melhor, as afirmativas a seguir. Item 1. A proposta de emenda constitucional exige um quórum qualificado para sua aprovação. A emenda constitucional será considerada aprovada após discussão e votação em 2 turnos pelo Senado Federal, devendo obter 3/5 dos votos dos seus membros em cada turno de votação. Meus caros, esse item aqui de número 1 foi um item interessante. Primeiro, ele disse que a proposta de emenda constitucional exige um quórum qualificado para sua aprovação, o que é fato, porque sabemos que a maioria qualificada. Você se lembra, no bloco número 2, me questionaram justamente esse ponto. Se a maioria era de 3/5 e, em sendo de 3/5, se era uma maioria qualificada, se relacionava aos presentes ou aos membros. E, em verdade, sabemos, são 3/5 dos membros e isso é uma maioria qualificada, o que faz com que o quórum seja qualificado. Agora, segue a alternativa número 1 dizendo que o mecanismo de aprovação de emenda passa só pelo Senado Federal, em 2 turnos, com a aprovação de 3/5 dos membros do Senado em cada turno. Onde está o erro? O simples esquecimento de que a PEC também tramita na outra casa que forma o Congresso Nacional, também tramita na Câmara. Em quantos turnos? Em 2 turnos igualmente. Então, a votação é feita conforme você já assimilou, conforme artigo 60, parágrafo 2º, nas 2 casas, em 2 turnos, considerando-se a proposta aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, o veredito. Esse item 1 é falso. Item 2. São temas que não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional que os pretenda abolir. A forma federativa de Estado, de fato, é uma das cláusulas pétreas, assim como os direitos e as garantias individuais também o são, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. E, enfim, temos aqui um itemzinho número 5 dizendo que as regras constitucionais relativas ao controle de constitucionalidade também não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional que pretenda abolir exatamente esse conjunto. E, em verdade, em que pese a construção do item aqui ter sido feita inicialmente de maneira adequada, ao final pecou. Por quê? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais são mesmo cláusulas pétreas e não podem ser objeto de emenda se a emenda é tendente a aboli-los. Agora, último assunto que temos aqui. As regras pertinentes ao controle de constitucionalidade não constam do artigo 60, parágrafo 4º, em nenhum inciso, o que significa que não são cláusulas pétreas, o que me faz concluir que o item 2 é igualmente falso. Vejamos o terceiro item. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Esse aqui é um item interessante, está construído em conformidade com o artigo 60, parágrafo 5º, que diz exatamente isso. A matéria constante de uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode, de forma alguma, ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Na mesma sessão legislativa, não. Se for uma outra sessão legislativa, imaginemos uma próxima sessão legislativa, é perfeitamente possível que aquela matéria constitua objeto de uma nova PEC, mas na mesma sessão legislativa, não. Tá? Isso é uma regra que visa assegurar, digamos, uma certa estabilidade naquela votação. Se a PEC foi rejeitada, se a matéria foi considerada prejudicada,
Só numa próxima sessão legislativa é que ela poderá ser novamente discutida, que ela poderá ser novamente trabalhada, tá certo? Não se esqueçam de uma recomendação que eu já fiz. Estudem esse artigo 60 em seu parágrafo 5º, com também o artigo 67 e o artigo 62 em seu parágrafo 10, ok? Vejamos agora então, se os itens 1 e 2 estão falsos e o item 3 é verdadeiro, porque está em consonância com o artigo 60, parágrafo 5º, vejamos as alternativas. Assinale, letra A, se somente a afirmativa 1 estiver correta, o que não é possível. Letra B, se somente a afirmativa 2 estiver correta, tampouco impossível. Letra C, se somente a afirmativa 3 estiver correta, é nossa resposta, é o nosso gabarito. Letra C, somente a afirmativa de número 3 é uma afirmativa adequada, é uma afirmativa correta. Então, na questão número 2, o seu gabarito era este. Letra C. Tudo bem? Bom, meus caros, com isso eu encerro mais uma das minhas participações aqui no programa Prova Final. Foi uma honra trabalhar com vocês, este que é um assunto imperdível, justamente porque sempre muito constante dos exames da OAB e, eventualmente, também de diversos concursos públicos. Eu continuo torcendo muito por vocês, que vocês tenham aí ampla dedicação no estudo e que todo esse esforço seja recompensado. Aguardo vocês todos numa próxima edição do nosso programa. Até breve.